Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção, porque estamos na série Sabedoria para ser feliz. Temos que lutar com todas as nossas forças para ser feliz, para realizar os nossos sonhos, mas para isso a gente precisa de sabedoria para fazer as escolhas certas, porque muitas das vezes a pessoa escolhe errado e acaba sofrendo por um longo tempo, porque ela fez a escolha errada. E aí quando a pessoa ela faz a escolha errada, ela perde tempo. Então, nós temos que ganhar tempo fazendo as escolhas certas para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos para a mensagem, mas antes de ir para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, nos ajude aí o engajamento do vídeo para que nós venhamos alcançar mais pessoas, para que nós venhamos alcançar as pessoas que estão sofrendo. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 21, versículo 29, que diz assim: Em seguida, Jesus fez esta comparação. Veja um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando você vê que as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Olha que palavra forte. Você vê que o Senhor Jesus ele está nos orientando a observar os frutos nascendo de uma árvore. E aí, quando a gente observa, a gente já sabe que está chegando o verão. Em outras palavras, temos que ter duas coisas: viver, observar tudo que está à nossa volta. Você vê até o Salomão, que foi considerado o homem mais rico da história, ele observava os animais. E nos provérbios, ele fala da formiga. Fala da pessoa que é preguiçosa olhar para a formiga, porque a formiga é um bicho que trabalha. Então, a importância da gente observar. E automaticamente, quando você observa, você se prepara, você se protege. Por exemplo, você olha para o céu, vê que o céu tá nublado e tá escuro, tá ficando escuro. O que que você tem que se preparar, porque vai chover. Você tem que carregar um guarda-chuva. E dependendo da chuva, você não sai nem de casa. Por quê? Porque uma chuva forte acaba causando enchente. Então, nós temos que estar atento e observar aquilo que está à nossa volta. E o Senhor Jesus está nos ensinando isso nessa parábola, para observar a árvore, observar as folhas que começam a brotar. E uma coisa muito importante aqui é observar a volta do Senhor Jesus. Porque uma coisa é certa: ou um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, ou a pessoa vai partir e vai até ele. Não tem como a pessoa fugir disso. Então a gente tem que se atentar para a nossa salvação. Tem que observar para que a gente venha se preparar
vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Você que está me ouvindo agora está vivendo no pecado, você tem que se preparar, porque um dia você vai se apresentar diante de Deus, você querendo ou não. E a realidade é que quando a pessoa ela vive no pecado, ela vai para um lugar ruim, ela não vai herdar o céu. E o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola a nos preparar para o futuro e observar as coisas. E ele tá nos ensinando aqui, ele deu o exemplo de observar a árvore, né? Quando vocês veem as suas folhas começam a brotar, você já sabe que está chegando o quê? O verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fique sabendo que o reino de Deus está para chegar. Olha que coisa forte. Você vê que Deus está nos orientando para que a gente venha viver uma vida feliz. Por exemplo, na vida sentimental, se você está namorando, você tem que observar o comportamento da pessoa que você está namorando. Porque se não for um bom comportamento, sai fora. Porque senão você vai ter prejuízo, você vai sofrer. Temos que nos preparar, temos que nos observar. Porque senão a pessoa ela vai estar programando o futuro dela para um futuro de dor. E a dor traz sofrimento. Por exemplo, o corpo dela já está dando sinais de que ela precisa de cuidados especiais. Por exemplo, a pessoa, na alimentação, ela tem comido muita gordura, e aí a pressão dela está subindo. O que ela tem que fazer? Parar de comer gordura, comer mais fruta, comer mais legumes, beber bastante água, praticar atividades físicas. A saúde dela já está gritando. E ela precisa cuidar da saúde, porque se ela não cuidar da saúde, ela vai sofrer no futuro com doença. Então nós precisamos estar atentos para os sinais. Isso é ter sabedoria. Isso é se preparar, é se antecipar diante de um problema. Você resolver antes do problema acontecer. Isso é viver com sabedoria. Para que a gente venha viver uma vida feliz, para que a gente não venha sofrer. A gente tem que ficar atentos para os detalhes. E muitas das vezes a pessoa ela não está atenta para os detalhes porque ela gasta bastante tempo diante de uma tela, diante de uma TV, diante de um celular. E aí ela não consegue observar o que está acontecendo em volta dela. Ela não consegue se proteger, ela não consegue se preparar porque ela tem gastado muito tempo com aquilo que não vai trazer nenhum retorno para ela. Ela tem ocupado a mente dela com coisas que muitas das vezes estressam ela. Por exemplo, a pessoa ela começa a ver muita notícia de política e acaba o quê? Deixando ela irritada. Porque ela vê tanta injustiça, tanta enganação, tanta mentira. E aí isso acaba fazendo mal ao interior dela. Por isso nós precisamos nos proteger. A palavra de Deus fala para a gente guardar o nosso coração. Nós precisamos nos proteger, guardar a nossa mente. Isso em tudo, para que a gente venha viver uma vida feliz. E no final do texto aqui tem algo precioso, ó. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Olha que palavra forte. Você vê que
a palavra de Deus permanece. Os homens passam, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Quer ver uma coisa? A pessoa vê um pregador famoso sofrendo com uma doença. Aí ela fala assim, poxa, mas a palavra de Deus diz que nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa. Mas por que está acontecendo isso com um pregador famoso? Ela fica questionando. A palavra de Deus, ela não muda. Nós não sabemos o que o pregador famoso fez. Porque muitas das vezes só está aparente a doença, mas o pecado está escondido. Então nós temos que nos atentar para isso, porque a maldição sem causa não encontra pouso. Tem muita coisa que você vê aos olhos humanos que você não consegue ver o pecado. Porque muitas das vezes as pessoas são especialistas em esconder pecado. Então você não tem que se preocupar com isso não, porque a palavra de Deus não muda. Seja lá quem for, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua casa. Você não tem que ficar olhando para o homem não, você tem que olhar para Deus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque quando você tem esse tipo de olhar, você acaba perdendo o alvo. Você acaba anulando a fé do teu coração. A palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para de ficar olhando para aqueles que são famosos e que muitas das vezes está sofrendo com alguma coisa, porque muitas das vezes Deus está tratando e está dando oportunidade para a pessoa se consertar. Porque muitas das vezes a pessoa ela só se conserta diante de um problema grave, diante de uma doença. A pessoa só larga o pecado diante de uma dor. Quer ver uma coisa? A pessoa só para de fumar quando o pulmão dela está destruído. Aí o médico fala para ela, ó, se você continuar fumando, você vai morrer. Aí a pessoa para de fumar. Olha que coisa. Então, nós temos que ser sóbrio e entender as coisas. A palavra de Deus, ela não muda. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Temos que firmar nossa fé em Deus. Nós não temos que olhar para o homem, nós temos que olhar para Deus, para a palavra. O que a palavra de Deus diz? E é nessa palavra que você tem que se firmar, para que você venha tomar posse das bênçãos de Deus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço para você, dar um pause na gravação, vai lá pegar um pouquinho d'água, que hoje nós vamos consagrar a água. E eu tenho certeza que Deus vai usar esse elemento, essa água, para te curar. Você que está me ouvindo agora e está sentindo alguma dor, você vai participar da oração e vai beber o copo com água e pode ter certeza, Deus vai arrancar toda a dor da tua vida no nome de Jesus. Eu não sei o problema que você está passando, mas Deus sabe. E vai te dar força para você vencer para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pegue aí o copo d'água na mão e vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor venha agora repreendendo todo o mal, venha arrancando toda a dor, venha arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, amarra agora toda ação maligna
Que toda maldição agora saia, que toda doença, que toda febre, que todo mal agora do corpo, da alma, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita-se comigo: eu tomo posse do milagre no nome de Jesus. Levante o copo d'água. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro essa água e determino o teu poder sobre essa água, que quando essa pessoa tomar dessa água, ela vai experimentar da tua cura, ela vai experimentar do milagre, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode beber água aí com fé e receba a cura no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.